Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Apenas esse versículo. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu povo que se reúne nesse lugar. Senhor, nenhum de nós é capaz de nem falar, nem ouvir a tua palavra, senão mediante a ajuda do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós nos consagramos a ti nesse momento. E nós pedimos a tua visitação, seja para falar, seja para ouvir. Que o Senhor conduza os nossos corações onde é necessário. Que o Senhor produza o fruto que o Senhor deseja, para que o teu nome seja glorificado. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao longo dessas últimas semanas, orando e estudando, o Senhor assentou no meu coração falar a respeito de Noé. Se o Senhor assim o permitir, eu vou falar nas 3 próximas reuniões aos homens. Eu tinha reservado um tempo para falar às irmãs, às mulheres, mas eu vou respeitar a orientação que o Senhor tem dado ao meu coração, e eu vou trazer uma palavra aos homens baseado no modelo de Noé. Nós vivemos tempos de fins. Nós vivemos tempos de julgamento. E um tempo de julgamento, ninguém nas Escrituras pode falar mais ao nosso coração do que a figura de Noé. Porque ele lidou com o primeiro juízo de Deus sobre essa terra. Essa terra já passou por 2 momentos de juízo. O Senhor julgou toda a terra em Noé, e o Senhor julgou uma região em Sodoma e Gomorra, por uma série de pecados que aconteciam. E há um julgamento descrito nas Escrituras, há um julgamento prestes a acontecer, que se iniciará com a bendita volta do nosso Senhor. Para aqueles que o aguardam, que o esperam, o glorioso dia de Cristo. Para aqueles que não estão preparados, o terrível dia do Senhor. Há um julgamento iminente. E é um julgamento que não envolve só as nossas vidas. Envolve toda a raça humana. Vai envolver seus filhos. Vai envolver suas mulheres, seus pais. Há um julgamento prestes a ocorrer. E o Senhor, se é que eu posso dizer da maneira pela qual eu vou colocar para vocês, o Senhor procura homens. E com isso, irmãs, eu não estou em nada diminuindo vocês, de forma alguma. Mas o Senhor procura homens. Quando o Senhor não encontra um homem, o Senhor levanta uma mulher. As Escrituras, elas são ricas de modelos de mulheres que o Senhor levantou quando o Senhor, por algum motivo, não levantou um homem. Talvez o profeta mais singular do Velho Testamento seja Samuel. E Samuel é fruto da agonia de uma mulher. Uma mulher que não tinha filhos. Uma mulher que não era compreendida pelo seu marido. Ela era amada pelo seu marido. O seu marido, Eucana, lhe dava uma porção dobrada. Porém, ele virava para ela tinha desejo de ter filhos, ele virava para ela e apenas dizia assim: porventura eu não sou melhor que 10 filhos?
Ele não compreendia o coração dela. Ele não compreendia que um marido nunca substitui um filho. Não tem condições de fazer isso. E essa mulher, não compreendida pelo marido, não compreendida num primeiro momento pelo sacerdote, porque Eli a tomou por bêbada, alguém tomada pelo vinho, não compreendido naquela realidade, ela derrama o coração diante do Senhor, e o Senhor, por intermédio dela, produz um filho que se torna um dos maiores profetas da nação de Israel, se não o maior. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Uma mulher. Então, minhas queridas, eu não estou em nada desprezando as irmãs. Nós temos a história de Débora, talvez a igreja mais linda do Novo Testamento, que é a igreja de Filipenses, começou numa reunião de mulheres, à beira de um rio. Quando Paulo foi evangelizar aquela região, ele se encontrou com aquelas mulheres. Dali, Deus então levanta uma igreja. Minhas queridas, em nada essa palavra desmerece as irmãs, em nada. Um dos maiores homens do Novo Testamento que Deus usou foi Timóteo. E ele foi formado por duas mulheres, Lloyd e Eunice. Duas mulheres que formaram um homem. O Senhor procura homens. Quando Deus encontra uma mulher, quando o Senhor encontra uma mulher, o Senhor ajusta em partes essa mulher e ajusta os seus filhos. Mas, meus queridos, quando o Senhor encontra um homem, toda a casa é resolvida. O Senhor procura homens. O Senhor procura homens que se coloquem diante dele. Ele procura homens, não importa o tamanho da obra que o Senhor vai ter. Esses dias eu ouvi um irmão dizer uma coisa tão simples e tão singular. Ananias aparece uma vez na Bíblia, mas ele orou por Paulo. Um homem que fez um discípulo. Mas o discípulo que aquele homem formou foi Paulo. O Senhor procura homens. O Senhor procura pais. O Senhor procura maridos no meio de uma época de julgamento. Falta-nos homens. Falta-nos homens. A maior parte dos aconselhamentos que eu gasto, não importa de que maneira seja o aconselhamento, é porque naquele lar faltou homens. Um homem que não se posiciona segundo o Senhor, ele causa uma tragédia na sua esposa e nos seus filhos. Falta-nos homens. Nossos filhos têm problemas e distúrbios de sexualidade porque falta-nos homens. Porque é o homem, em especial, quem ensina sobre um assunto tão sério quanto o assunto da sexualidade. Falta-nos homens. Nossas filhas tomam decisões afetivas indevidas porque falta-nos homens. Homens que as abracem, que cuidem, que cheirem elas, que beijem elas. Falta-nos homens que se posicionem. Falta-nos homens que leem as Escrituras. Uma mulher que não é santificada num aspecto da alma dela, é porque o marido, de alguma forma, não abre esta bendita água, esta santa palavra, e derrama sobre o coração da sua esposa, porque a Bíblia diz que é pelo lavar regenerador da palavra que a mulher é santificada. Meus queridos, falta-nos homens. Eu não conheço a região dos irmãos. É a primeira vez que eu venho para o norte. Eu não conheço o tipo de problemas que existem nos casamentos, nem nos filhos. Não vai ser muito diferente do que ocorre lá no sul. E a grande maioria dos problemas é porque o Senhor não tem encontrado no seio da igreja homens. Nós vivemos uma geração
grave, com inúmeros problemas e dificuldades. Vamos um pouquinho mais. Abram, por favor, em Ezequiel 22:30. Deixe-me criar para os irmãos um pano de fundo sobre esse assunto antes de nós irmos até Gênesis. Ezequiel 22:30. Olha que interessante o texto. Nós vivemos um período de julgamento. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia coloca. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quando o Senhor fala de destruição, o Senhor procura um homem. Busquei entre eles um homem. No original, essa palavra homem pode se referir tanto a um macho do sexo masculino, quanto ao gênero humano. O Senhor vai buscar um homem ou uma mulher. Alguns irmãos dizem que é um homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, para que eu não destruísse a terra. Meus irmãos, a forma de não termos um casamento destruído, a forma de não termos um filho destruído, é se Deus encontrar um homem. Que tragédia, que tristeza, quando nós não nos levantamos da forma adequada diante do Senhor. Abram ele está falando sobre o julgamento, buscando um homem sobre o julgamento. Abram em 2 Timóteo, capítulo 3, um texto muito conhecido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Veja se não é os dias dos fins, esses dias. Procurei um homem para que não destruísse a terra. Queridos, olha o tempo dos fins. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra difícil, ela pode ser traduzida por perigosos. Tempos extremamente perigosos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, só pensam em dinheiro, jactanciosos, se orgulham, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos, é 5 para meia-noite. É 5 para meia-noite. Só que deixa eu dizer para vocês uma coisa. Digamos que o Senhor leve alguns anos para vir. Vamos colocar um período curto. 5 a 10 anos para vir. Pensa nos seus filhos pequenos. Quantos aqui têm filhos abaixo de 5 anos? Quantos aqui têm filhos entre 5 e 10? Filhos entre 10 e 15? Filhos acima de 15? Queridos, presta atenção. 5 anos, quanto vai fazer no seu filho? Quanto você pode produzir de bem ou de mal para o seu filho? Você pode me garantir que o seu filho, na adolescência, estará firmado no Senhor? Queridos, a única forma de termos os nossos filhos no Senhor é se nós, homens, julgarmos
a nossa casa com o auxílio das nossas esposas. Nenhum de nós pode garantir nada. Abre as histórias dos reis de Israel. Reis bons tiveram filhos maus. Sabe por quê? Porque eles de alguma forma não contrariaram os seus filhos. Quando Davi envelheceu, um dos filhos dele, chamado Roboão, quis reinar. Sabe o que significa Roboão, o nome Roboão no hebraico? Roboão significa, eu reinarei. Sabe por que aquele menino reinava e ele quis assumir o reinado do pai? Porque o texto diz assim, seu pai nunca o contrariou. Você não contraria o filho? Que tipo de personalidade você promove nele? Eu reinarei, era o nome dele. Uma criança que reinava de forma absoluta, que se tornou um adulto, que quis reinar, quis tomar o lugar do pai. Por quê? Porque não houve julgamento da parte do pai e da mãe, especialmente do pai, sobre aquela situação. Meus queridos, é tempo de fim. E o Senhor procura homens que se posicionem diante dele. Abram, por favor, em 1 Pedro. Um texto muito conhecido, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, o tempo de começar o juízo chegou. E se nós não julgarmos a nós, as nossas mulheres e aos nossos filhos, acreditem, o mundo julgará. Nós vamos mostrar isso. O Senhor usará as situações para julgar. Falta-nos homens que se coloquem diante da brecha, diante do Senhor, na brecha, buscando ao Senhor sobre o que fazer consigo, com suas mulheres, com seus filhos e então com a casa de Deus. Alguns irmãos amam a casa, querem julgar a casa, mas sem julgar a si mesmos. Não é assim que o Senhor ensinou. Julgamos a nós, julgamos nossas mulheres, julgamos nossos filhos, tratamos as coisas que ocorrem na nossa intimidade. Uma vez que fazemos isso, o Senhor então nos habilita à casa dele, nos habilita a ajudarmos os irmãos na casa dele, mas primeiro começa conosco. Nós temos que ter esse entendimento. Noé é essa pessoa. O Senhor virou para ele e o Senhor determinou fazer algo dentro dele. Vamos até Gênesis, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 6. Deixe-me lhes explicar. Lá no capítulo 6, começando com o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí vai entrar a história de Noé. Mas antes de falar de Noé, deixa eu falar um pouquinho sobre esses 3 versículos. O Senhor, a palavra viu no original significa que o Senhor considerou a terra. Viu, considerou, inspecionou o Senhor essa terra. E ele viu que a maldade, essa palavra maldade, significa mal, aflição,
Mas não significa só isso. Essa palavra maldade significa calamidade. Porque tentem entender, quando uma pessoa é má e comete algo contra o outro, aquilo é terrível aos olhos de Deus. O Senhor, Ele não apenas se entristece, mas o Senhor, no tempo oportuno, Ele vai julgar aquele pecado. Porque todo pecado aos olhos do Senhor será um dia julgado, ou aqui, ou na eternidade, mas será julgado. Mas a palavra maldade não significa apenas essa aflição. A palavra maldade significa também calamidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto eu estou fazendo mal para alguém, alguém está sofrendo por aquele mal. E o Senhor não criou o homem, a mulher, os nossos filhos, para que eles vivam uma calamidade. O Senhor não tem prazer num sofrimento desnecessário. Deus não deseja que o ser humano sofra além da medida que Ele determinou sofrer. O Senhor não se agrada desse pecado que faz tantas pessoas sofrerem nessa terra. O Senhor, Ele resolve limpar a terra, Ele resolve dar fim na terra, não apenas porque alguns cometem pecados, mas porque muitos sofrem em decorrência do pecado de alguns. Meus queridos, para todo pecador, vai ter alguém que vai sofrer aquilo. Homem, preste atenção no que eu vou te dizer. Um pecado seu afeta toda uma casa. Você é a base da casa. Você é a semente da casa. A sua mulher terá o seu rosto, terá o teu semblante, como a verdadeira igreja reflete Cristo. A mulher reflete aquilo que somos. Os nossos pecados afetam diretamente aquilo que ocorre com as nossas esposas. Os nossos pecados afetam diretamente aquilo que ocorre com os nossos filhos. Todo pecado produz uma morte em alguém, porque o salário do pecado é a morte. E um jovem, há um tempo atrás, me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele virou para mim e falou assim: César, você esteja certo, que é o salário mais certo do mundo. Esse é depositado. Em algum momento, de alguma forma, o salário do pecado, ele é depositado. Toda vez que uma pessoa nessa terra, ele vive um pecado, alguém ou alguma coisa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor considerou. Ele considerou aquele que peca. Mas Ele considerou também a calamidade que o pecado gera naqueles que sofrem. Quantas lágrimas de uma mulher, de um filho, derramadas por causa de um homem que não se posiciona. Quantas pessoas sofrem por causa de um líder que não se posiciona. Meus queridos, nas ofertas do Velho Testamento, numa das ofertas, a oferta do pecado, quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício pelo pecado da multidão de Israel, 2.400.000 pessoas, o sacerdote oferecia um novilho. E quando ele ia oferecer um sacrifício pelo pecado dele, como sumo sacerdote, ele oferecia um novilho. Sabe por quê? O sacrifício do sacerdote era o mesmo sacrifício de todo o povo. Porque, meus queridos, um sacerdote pode levar todo um povo ao pecado. Homens, nós somos os sacerdotes na casa. Nós somos o sacerdote na casa. Nós somos o sacerdote na casa. Que o Senhor tenha graça sobre nós. Isso não é para gerar um peso.
Isso não é para gerar um peso nos irmãos, isso é para gerar um desafio. Ao abrirmos Noé, é para nós olharmos Noé e vermos: Senhor, se o Senhor fez isso com ele, o Senhor pode fazer isso comigo. Mulheres, considerem que um filho de vocês pode se tornar um Noé, pode se tornar alguém que vai livrar uma casa do julgamento de Deus. O texto que nós lemos lá de Hebreus diz que Noé aparelhou uma arca para a salvação sua e de sua casa. Esse ano, quando esse versículo gritou para mim no início do ano, foi o primeiro versículo que o Senhor falou comigo nesse início de ano. Eu pus o meu joelho no chão e eu falei: Senhor, eu quero, pela tua graça, aparelhar uma casa para mim e para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero aparelhar esta casa. Meus queridos, o Senhor procura homens com esta atitude. Uma atitude de que vão construir essa arca, onde o juízo de Deus não vai vir sobre essa casa. O Senhor procura esses homens, procura essas pessoas. Aí, o Senhor diz no versículo 6, então ele viu que esse mal, que essa maldade, que essa calamidade que atingia a terra, ele viu que não ia ter jeito. Então o texto diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus queridos, a palavra arrependimento para o Senhor, ela é diferente da palavra arrependimento para o ser humano. Porque para nós, arrependimento significa metanoia, uma mudança de mente, de caminho. Mas para o Senhor, quando o texto diz que ele se arrepende, diz que o Senhor tem compaixão. O ser humano foi criado para expressar a imagem de Deus. O ser humano não foi criado para viver em pecado. O ser humano foi criado para o Senhor, ele não foi criado para a dor do pecado. Isso daí ocorreu lá no Éden e ocorre nos nossos corações diariamente. O Senhor não criou para isso. Então o Senhor passou a ter compaixão. Compaixão. Uma vez um irmão muito querido, ele disse o seguinte: César, toda vez que a palavra arrependimento para o Senhor aparecer na Bíblia, significa que ao invés de juízo, ele vai lançar mão de misericórdia. Aqui o Senhor julga, mas ele julga com compaixão esta terra, deixando uma família ilesa daquele julgamento, protegendo uma casa que vivia dentro dos padrões que ele desejava. Então se arrependeu. O Senhor teve compaixão de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E aí guardem essa próxima palavra no versículo 7, porque eu vou ver ela com vocês daqui a alguns minutos. Disse assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A palavra desaparecer aqui no hebraico, ela tem dois sentidos. Ela significa limpar ou ela significa apagar. Qual dos dois você acha que o Senhor fez? Ele limpou. E ele limpou a terra do quê? Do pecado, que estava na medida das narinas do nosso Senhor. Ele fez isso com a nação de Canaã, com os povos que viviam na terra de Canaã. O Senhor julgou aqueles povos e, através da nação de Israel, tirou eles de lá, julgou o pecado deles. Quando a medida da iniquidade chega nas narinas do Senhor, o Senhor envia julgamento. Aqui ele enviou um julgamento limpando e não apagando. Ele poderia ter apagado a memória do homem dessa terra, acabou o homem. Mas não. Ele preservou uma casa diante dele, porque o que o Senhor deseja não é destruir o homem. O que o Senhor deseja é limpar os nossos corações das tendências pecaminosas que nós
temos. Os irmãos estão entendendo? Guarde esta palavra desaparecer. Porque esta palavra, o sentido dela, não a palavra, mas o sentido vai ser usado no Novo Testamento, e já já eu vou mostrar para você. Aí, nós chegamos a Noé. Então disse assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Deixe-me gastar um pouquinho de tempo com isso daqui. A palavra Noé significa repouso. O que você acha que isso ensina para você, homem? A palavra Noé significa repouso. Deus trabalhou nesse homem de tal forma que esse homem se tornou de que forma? Um homem que repousava diante do Senhor. Era um homem agitado? Não. Era um homem que levantava a voz dentro de casa? Não. Noé era um homem cujo caráter foi trabalhado pelo Senhor de tal forma que ele foi aprendendo a repousar diante de Deus e diante da vida. Tem uma coisa interessante sobre Noé, eu vou me adiantar já para os irmãos. Quando a Bíblia fala de Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. A palavra lavrador para Caim também é traduzido para a palavra lavrador para Noé. Porque Noé, quando ele sai da arca, ele se torna lavrador. Só que para Caim, a palavra lavrador usada no original significa servo da terra. Para Noé, a palavra lavrador significa homem da terra. Qual é a diferença de um servo da terra e de um homem da terra? O servo da terra é agitado. Ele pensa em trabalhar. Ele é escravo do trabalho. Ele precisa produzir. Ele precisa de alguma forma ter. Ele é um escravo daquilo que ele faz. Tanto que o texto diz sobre Caim que ele trouxe o melhor da terra diante de Deus. E ele não foi aceito. Porém, meus queridos, Noé era um homem da terra. Ele produzia o sustento que lhe era necessário. Os irmãos estão entendendo? Por que a Bíblia dá esse destaque para Noé? Meus queridos, porque uma das coisas que os homens mais lidam mal é o assunto chamado dinheiro e trabalho. Ou os homens trabalham pouco e jogam uma sobrecarga sobre as mulheres, ou os homens trabalham muito e do mesmo jeito jogam uma sobrecarga sobre as mulheres. Os homens têm essa dificuldade, e quando eles não lidam bem com dinheiro e trabalho, eles não têm o caráter do repouso. Salmo 127 nos diz isso. Salmo 127 vai dizer que não é para eu, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, um homem oposto de Noé. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Noé encontrou esse bendito sono no Senhor. Porque ele era um homem que repousava. Ele tinha a segurança de que o Senhor, no tempo, na forma, ia agir na vida dele. Só que tem uma coisa aqui que é extremamente... Eu vou trabalhar com os irmãos só 2 palavras sobre Noé. Meus queridos, os homens, por enquanto é para nós, apenas. Diz assim: porém Noé achou graça
diante de Deus. O que é essa palavra graça? Graça significa aceitação. É um favor para quem não merece. Meus queridos, para Noé ter recebido de Deus graça, é porque Noé sabia identificar os seus pecados. Não pode ter graça onde não há pecado. Não pode ter favor imerecido onde não há pecado. Noé sabia dizer com exatidão quem ele era, porque ele encontrou da parte de Deus graça. Toda vez que o Espírito Santo de Deus nos visita, nos dando uma convicção de pecado, esta convicção de pecado é o Espírito da graça de Deus sobre nós. Porque quando eu vejo o meu pecado, eu mereci o inferno. Mas Ele vira e me aceita. Ele derrama sobre mim os favores que eu não mereço. Ele achou graça diante de Deus. Noé, um homem, para ser um homem de Deus, a primeira coisa que ele precisa fazer é que ele vai ter que dar nome aos pecados que ele tem. Porque com Deus, tudo começa com a verdade. Mas eu já vou mostrar isso para vocês. Então essa palavra graça, Noé encontrou graça, por quê? Porque Noé não teve medo de dizer que ele pecava. Meus queridos, a Bíblia conta histórias para nós retirarmos os princípios dela. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se você olhar dos homens de Deus no Velho Testamento, poucos tiveram tantos pecados quanto Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi achou graça diante de Deus. Porque toda vez que Davi se deparava com um pecado, o que ele dizia? Eu pequei. Homens, quando a gente peca, em geral, quem que é a culpada? Irmãs, quando a gente peca, em geral nós culpamos quem? A mulher. Isso é adâmico. Está dentro de nós. A mulher que o Senhor me deu. Os homens tendem a culpar as mulheres quando eles estão com mal-estar, com algum tipo de problema. E meus queridos, isso não é ser um Noé. Isso é ser um Adão. Isso não é a atitude de quem recebeu a graça, de quem é um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele não tem medo de virar e dizer, eu pequei. E aí diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós vimos um pouquinho da palavra graça. Aí deixa-me explicar uma coisa. Só tem um jeito de andar com Deus. De que jeito que é, meus queridos? Andai no Espírito. Só tem um jeito de andar com Deus. É andar no Espírito. Deus não procura homens apenas. Deus procura homens cheios do Espírito. Nós precisamos de um batismo do Espírito. Nós precisamos de um enchimento do Espírito. Nós precisamos de uma visitação do Espírito, senão nós não andamos com Deus. Preste atenção, por que nós estamos estudando Noé? Porque nós estamos estudando o tempo dos fins. E nós estamos estudando um homem que aparelhou para si uma arca para a salvação sua e de sua casa.
Por que nós estamos estudando Noé? Para nós vermos como é que nós, nossas mulheres e nossos filhos, podemos ser livres do julgamento de Deus. Podemos viver sem que a tragédia do pecado nos alcance e nos visite. É isso que nós estamos estudando. E para isso, nós já vimos duas coisas em Noé. Primeiro, que Noé recebeu graça da parte de Deus. Segundo, Noé andou com Deus. Noé tinha uma vida no Espírito Santo de Deus. Abram, por favor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis ao desejo da carne. Digo, porém, andai no Espírito. Meus queridos, qual é o preço de um filho que vê um pai andando no Espírito? Qual é o preço de um filho que vê uma mãe andando no Espírito? Há um tempo atrás, uma história, o Charles Swindoll conta ela, uma história verídica, diz que 4 teólogos estavam conversando sobre as versões da Bíblia. Então, eles estavam ali discutindo o que eles consideram as melhores versões, e eu não vou lembrar, eram 4 teólogos norte-americanos. Um deles falou que preferia King James, o outro falou que preferia uma versão inglesa, não sei qual, o outro disse outra coisa. Um deles virou e falou assim: eu prefiro a versão da minha mãe. Aí os 3 não entenderam. Mas como assim? Quem me ensinou a ler a palavra foi a minha mãe. Qual é o preço de uma mãe que diariamente conta histórias para os filhos? Qual é o preço de um pai que diariamente ora pelos seus filhos? Qual é o preço de um pai que, quando o filho está ansioso, para com ele por dias, toca na mente dele e ora pela mente dele? Qual é o preço? Meus queridos, isso daqui, quando a ciência atingir o pico do conhecimento, os que amam a palavra de Deus vão ter estado nesse pico do conhecimento uma vida inteira. Olha o último estudo que saiu do Ministério de Saúde. O Ministério de Saúde, assustado com as drogas, pegou o IBGE e começou a fazer pesquisas no país afora. A palavra de Deus diz nos Salmos que os filhos, Salmo 128, que os filhos são educados ao redor da mesa. É lá, ao redor da mesa, que a gente repassa para os filhos a nossa unção, porque diz que eles são rebentos da oliveira. O que é um rebento da oliveira? O rebento é o fruto em flor. Os nossos filhos são pequenininhos. E por que o salmista, ou o Espírito, usou a oliveira para falar dos nossos filhos? Porque a oliveira produz o quê? Óleo, que produz o quê? Unção. Meus queridos, é ao redor da mesa, conversando, que a gente derrama da unção que está sobre nós, sobre os nossos filhos. Sabe o que o Ministério da Saúde descobriu agora? Informação de 2 meses atrás. Descobriu que os pais que comem com os filhos têm uma incidência de drogas quase de 0. E nós desprezamos isso. Quando a ciência chegar no pico do conhecimento, a palavra de Deus vai ter estado lá durante toda a eternidade, porque isso daqui é preciso, isso daqui é exato. Noé andava com Deus, ele tinha uma vida no Espírito Santo de Deus. E queridos, se o Senhor permitir, vou colocar nos minutos que restam um texto a respeito do Espírito. Abram em Mateus, capítulo 3. São muitos textos do Espírito, para ver como é que Noé andou com Deus. Mas eu vou abrir esse. João Batista está batizando, ali no Jordão.
Versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esses homens, para ser batizados, o que eles estavam fazendo? Confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vejam isso agora. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, vocês lembram da palavra desaparecer, que significa limpar? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Homens, prestem atenção. A única forma de livrarmos nós e as nossas casas do julgamento de Deus é se nós andarmos no Espírito. E para andarmos no Espírito, a primeira coisa que nós precisamos é passar por um batismo de arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Quando nosso Senhor passou pelo batismo de arrependimento, o nosso Senhor foi cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Não tem. Nós somos um vaso. E o Espírito não enche o que está cheio. A única forma do Espírito Santo te encher é se você se esvaziar. Porque o Espírito Santo não tem condições de encher o que está cheio. Ele não faz isso. Ele nos leva a um esvaziamento para então nos encher. Os irmãos estão conseguindo entender? Eu compartilhei com os irmãos em Londrina, alguns meses atrás, essa experiência. Eu saí muito cedo de casa. Saí com 12 anos de idade. E eu aprendi a tomar decisões sozinhas, desde muito cedo. E um sujeito que aprende a tomar decisões sozinhos desde muito cedo, ele vai se tornando autossuficiente. Ele não precisa de Deus. Porque ele toma decisão. É isso que ele fez, é isso que ele continua fazendo. Ele vai tomando decisões. Quando eu estava de 6 para 7 anos de casado, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu fui num retiro de jovens, e nesse retiro de jovens, eu estava num momento muito bom com o Senhor. O retiro estava muito cheio, eu tinha ido para falar. O retiro estava cheio de jovens, aí me colocaram num quartinho do lado da lanchonete que tinha. E meus queridos, tem alguns momentos que parece que o céu se abre. E aquele quartinho se tornou para mim a antessala do céu, aquelas noites. E eu colocava o joelho no chão, e eu buscava ao Senhor, e eu orava ao Senhor, e o Senhor começou a ministrar o meu coração. E o Senhor disse para mim anotar alguns pecados que eu tinha. E eu comecei a fazer uma lista desses pecados. O Senhor disse claramente ao meu coração, anota aí. Você tem sérios problemas de ordem sexual. Nunca toquei uma mulher que não minha esposa. Mas eu tinha uma mente extremamente solta. Com muitos pecados, com muita impureza. Anota aí. Você tem pecados sexuais,
Anota aí. Você tem dívida e tua esposa não sabe? Eu devia 1 ano de salário. E minha esposa não sabia. Anota aí, você tem problema com mentiras. Anota aí, você é extremamente bravo e estúpido com os seus filhos. Anota aí, você não gasta tempo comigo. Eu quero que você chegue em casa, vire para sua esposa, César, e confesse os seus pecados. Meus queridos, eu saí daquele acampamento, mas determinado. Cheguei no domingo à tarde, olhei minha esposa e falei, depois da reunião à noite, eu vou conversar com ela. Chegou depois da reunião à noite, eu falei, amanhã eu falo com ela. E passou um pouco mais de 1 ano. Aí eu fui num acampamento que um homem chamado Alan MacLeod, um irmão, ele já faleceu, um irmão muito querido, ele estava partilhando. Ele estava partilhando um texto de Coríntios, de 2 aos Coríntios, que nós somos despenseiros de Cristo, dos mistérios de Cristo. E ele estudou essa palavra despenseiro, e ele mostrou que essa palavra despenseiro significa um escravo mais baixo. E aquilo, meu coração foi queimando, foi queimando, foi queimando. Eu fui reconsagrando o meu coração ao Senhor, e à medida que eu estava reconsagrando o meu coração ao Senhor, o Espírito falou comigo. Pega um papel e uma caneta. Anota aí. Meus queridos, presta atenção. O Espírito nunca te passa para o 2º ano se você não cumpriu o primeiro. O Espírito Santo não te passa para uma lição nova se você não cumpriu a antiga. O Espírito Santo é muito dócil, porém o Espírito Santo é muito firme. Ele é dócil, mas ele é firme. Não negocia princípio com o Espírito Santo. Ele não negocia conosco. Aí eu comecei a notar pecado sexual, dívida, mentira, braveza, a mesma lista de 5. Cheguei em casa, era um retiro de meio de semana, de pastores e líderes. Cheguei em casa, olhei para a Alessi e falei, tinha reunião de oração naquele dia, depois da reunião. Depois da reunião eu virei e falei, amanhã. E isso se passaram mais 4 meses. Aí fui para a reunião da igreja um dia. Meus queridos, o Senhor é simples. Tinha um grupo de Londrina, eu sou de Maringá. Um grupo de Londrina veio partilhar a palavra para nós, e eles estavam nos ensinando algumas músicas, e o dirigente de louvor estava lá no teclado. O dirigente de louvor parou de tocar e falou, tem um irmão aqui que o Senhor vem pedindo algo para ele, e eu gostaria que esse irmão não fez, eu gostaria que esse irmão viesse aqui na frente que eu quero orar com ele. Meus queridos, a igreja só tinha um pastor e um presbítero, eu era o presbítero. Eu afundei no banco, ele falou uma 2ª vez, ele falou uma 3ª vez, eu fiquei quietinho, porque eu sabia que era comigo. Mas olha como o Senhor faz. No dia seguinte, fui jantar na casa de quem era naquela ocasião meu melhor amigo. Ele é um amigo extremamente íntimo até hoje. Ele virou para mim e falou assim, César, sonhei com você essa noite. Aí eu gelei, né? Quando você está em culpa. Aí ele disse assim, César, eu sonhei que nós 2 estávamos numa guerra e que você morria. Agora, César, o que eu não entendo é o seguinte, a bala entrava pela sua boca. Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei, amanhã eu falo. E meus queridos, foram mais 2 ou 3 meses. Chegou em dezembro. Aí o André, meu filho, ele tinha tido uma doença muito séria na infância dele. Aí ele ouviu um sintoma da doença. Meus queridos, quando ele teve um sintoma da doença, o meu coração apertou tanto, 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 tanto. E eu tive uma íntima convicção
de que eu não estava dando cobertura espiritual para minha casa, porque eu estava em pecado. Aí um irmão ligou para mim e falou: César, eu estou com você o dia inteiro na cabeça. Eu queria ir orar por você. Aí eu falei do que tinha havido com o André. Ele falou: irmão, eu estou indo aí. Ele falou: eu estou indo aí porque eu estou com você o dia inteiro na cabeça. Como que o Senhor é dócil. Como que o Senhor promove o que é necessário. Homens, entendam isso. Ele chegou lá, orou por mim. E aí o Senhor começou a me limpar. Peguei a Leci e comecei a confessar os meus pecados para ela. Comecei com a questão do dinheiro. Levei 2 meses abrindo meu coração com ela. Tudo que havia dentro de mim. Meus queridos, dali em diante eu sou outro homem. Porque o batismo de arrependimento me alcançou. Homem, não tem jeito de colocar a sua casa em ordem, a sua esposa em ordem, o seu filho em ordem, se você não julgar a si mesmo. Tem que começar com você. Tem que começar com íntima convicção de pecado. O único jeito de aparelharmos uma arca para a salvação nossa e da nossa casa é se nós andarmos com Deus. E não há forma de andarmos com Deus se não for andando no Espírito. E não há como andar no Espírito se não for por um batismo de arrependimento. Os irmãos estão conseguindo entender isso? A minha pergunta essa noite é: quem serão os homens? Quem serão os homens? Quem serão os homens desta comunidade que o Senhor vai levantar com a atitude de Noé? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, obrigado porque nem o arrependimento nós podemos alcançar por nós mesmos. Espírito Santo de Deus, visita os homens dessa congregação, do mais novo, das crianças aos mais velhos. Visita-nos com convicção de pecado. Visita-nos com convicção de pecado. Ajuda-nos a termos a coragem de cedermos ao Teu Espírito. Tira de nós o coração duro e dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos graça de abrirmos, Senhor, com o Senhor, de confessarmos a Ti toda a multidão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, levanta uma geração de crianças nessa igreja, de meninos que amem profundamente ao Senhor. Levanta uma geração de rapazes aqui nessa congregação, que leiam a Tua palavra, que adorem ao Senhor. Levanta, Senhor, no meio do Teu povo, levanta profetas que vão falar a Tua palavra. Levanta homens que vão pastorear suas casas. Levanta no meio desse rebanho homens com um coração semelhante de Noé, que andam com o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.